Olá, gente querida. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre uma questão bastante recorrente no tarô e que, honestamente, eu acho que assim não dá para abordar num único vídeo, especificamente esses vídeos com tempo mais restrito, tá? Mas que, de todo modo, eu gostaria de pelo menos tentar levantar aqui alguns aspectos porque é um tema importante e eu acho que não dá para a gente falar disso só em círculos fechados. Acho que chega um dado momento em que a gente realmente precisa falar sobre isso direto com o público, em lugares onde o nosso vídeo fique mais acessível, e aí chegamos ao YouTube. Muito bem, quero falar hoje sobre a questão que envolve a desmistificação do tarô. Repito, não dá para abordar num vídeo aqui de um tempo muito limitado, muito restrito, mas acho que tem um ponto importante que a gente já começa a desenrolar esse novelo e temos aí a possibilidade de, pelo menos, falar um pouquinho a respeito. Esse ponto, que na minha concepção é um ponto importante, fundamental para a gente considerar, é que falar em desmistificação do tarô é diferente para quem joga tarô e gosta de tarô, de falar sobre tarô para quem não conhece, não joga e eventualmente até não gosta de tarô, tá? Para as pessoas que gostam de tarô, que jogam tarô, a questão da desmistificação, ela tem muitas camadas. Não é uma coisa assim imediata que a gente vai lá, pega alguns tópicos, fala a respeito e resolve rapidamente. Tanto que no núcleo de tarô, lá no espaço que eu tenho no Hotmart, onde mensalmente eu publico masterclass, pelo menos uma masterclass para falar sobre algum assunto relevante, né, e algum tema que envolva atualização sobre tarô. Nesse lugar, nesse espaço, eu tenho uma masterclass falando só sobre desmistificação do tarô para as pessoas que jogam tarô, para as pessoas que gostam de tarô. Porque, como eu falei, eu entendo que sejam caminhos diferentes, são níveis diferentes. Uma coisa é eu falar sobre desmistificação para os meus colegas, para os meus alunos, para praticantes, onde a gente vai pensar em formas, maneiras de lidar com esse assunto, onde a gente vai compartilhar quais são os elementos mais ativos em determinadas épocas, né? Então, tivemos aí no pré-pandemia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente falava de um nível de desmistificação entre os profissionais. Durante a pandemia, isso mudou. Por quê? Porque durante a pandemia, a busca, a procura por serviços ligados a práticas oraculares aumentou, tanto no que se refere a cursos, quanto no que se refere a consultas. Então, obviamente, com o aumento da procura, a gente teve cenários novos, cenários diferentes. Pós-pandemia, isso mudou de novo. Então, quando a gente vai falar sobre desmistificação, para quem já joga e para quem gosta, como eu falei, são várias camadas, são muitos aspectos que precisam ser considerados, até porque cada um tem a sua experiência. Então, eu conheço, por exemplo, pessoas que trabalham com tarô, que jogam tarô, até dão aula de tarô, que enfrentam mistificações, né, misticismos atrelados ao tarô, que outras pessoas não necessariamente, que outros colegas não necessariamente. É daí que vem aquele discurso que às vezes eu até faço piadinha lá no meu Instagram, né? Falando, ai, eu não passo por isso, eu nunca passei por isso. E aí normalmente eu falo, então, alecrim dourado, você precisa ter a consciência de que você é super minoria nessa história.
porque a maioria dos profissionais que trabalham com práticas oraculares enfrentam algum tipo de desmistificação ao longo ali da sua trajetória, né? Então, vale dizer isso aqui. Uma coisa é a gente falar sobre a mistificação para quem joga, para quem gosta de tarô. Outra coisa é a gente falar sobre desmistificação para quem não joga ou para quem não conhece. Um pouquinho mais além para quem não gosta, tá? Por quê? Porque aí a gente precisa ter um olhar muito específico. Quem gosta, quem joga, quem pratica, já conhece canais no YouTube mesmo, já conhece perfis de Instagram, conhece autores, autoras, conhece livros, né? Mesmo que a pessoa tenha feito um curso, ela já saiu daquele lugar que é um lugar de desinformação, muitas vezes, né? Ou até de equívocos, porque muitas vezes a pessoa não tem informações a respeito do que a gente faz, e não é por mal, não, a pessoa só não acessa mesmo esse tipo de conteúdo, então ela não sabe, né? Isso é diferente daquela pessoa que não gosta e muitas vezes avacalha e muitas vezes cria problema na internet e vem com aquele discurso de que eu acredito em ciência, então eu refuto o tarô e uma coisa não tem nada a ver com outra, na verdade. Enfim, né? Como eu falei, são aspectos diferentes. Quando eu vou conversar com um colega sobre desmistificação, a gente vai falar sobre elementos com os quais a gente lida no dia a dia, né? Muitas vezes o estereótipo do oraculista, o estereótipo que ronda o cartomante, a cartomante, o estereótipo que ronda qualquer tipo de prática oracular, são estereótipos, minha gente. E assim, desmistificar é trazer à tona alguns elementos, alguns esclarecimentos que são importantes. Eu, inclusive, ultimamente tenho preferido usar o termo conscientização, que eu acho que se trata muito mais de esclarecer, de conscientizar, de desenrolar, de informar, do que necessariamente de criar algum tipo de problema, ou até de tirar a magia da coisa. Aí a gente começa a entrar nesse lugar, nesse caminho, que é um caminho que nos faz olhar para as pessoas que não conhecem a prática oracular. E especificamente aqui eu posso falar sobre tarô, porque é com o que eu trabalho, eu não posso falar por todas as práticas oraculares, mas dá para falar um pouquinho com vocês a respeito disso, sobre as pessoas que não conhecem muito, que não jogam e que se deparam com as informações mais absurdas, mais bizarras na internet ou mesmo na vida cotidiana, né? Por exemplo, quando você passa numa rua e tem lá no poste taróloga, sensitiva, vidente, isso é um problema? Não, não é. A pessoa está lá fazendo o trabalho dela. Em contrapartida, muitas vezes, esse tipo de chamada vem com promessas. Então, traga o seu amor de volta em X dias. Ou, se a minha leitura não funcionar, devolva o seu dinheiro. E aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Não dá de novo para a gente analisar isso num vídeo, mas vale dizer que supostamente as pessoas que entram por esse caminho, elas estão oferecendo serviços combinados, né? Elas estão oferecendo talvez algo além do que um jogo de tarô ou uma prática oracular. E eu falo supostamente de fato, porque não tem como colocar todas essas pessoas num único cesto, tá? A prática oracular, ela se reconhece muito justamente pela pluralidade. São muitas abordagens, são muitas ferramentas diferentes. Para vocês terem uma ideia, estou falando aqui de tarô, mas é possível fazer leitura oracular com outras tantas ferramentas. A gente tem runas, por exemplo, tem gente que lê folhas de árvores. Tem gente que gosta de fazer a prática da bibliomancia, por exemplo,
E, gente, isso é mais comum do que se imagina. Você abre lá um livro de olho fechado, aponta um lugar no livro, lê aquela frase e vê se tem a ver com você, né? Desde até o biscoitinho da sorte que vem ali na comida chinesa, muitas vezes, ele é tido como um oráculo. Você abre ali o seu biscoitinho para ver qual é a mensagem. Então, essa relação com o oráculo é uma relação que já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa cultura, né? E eu, honestamente, não sei até que ponto chamar isso de bobagem ou não torna isso menos importante, uma vez que, independente de você acreditar na prática oracular ou não, é uma prática que faz parte do nosso cotidiano, é até uma prática, uma atividade, faz parte da cultura. No sentido de faz parte do dia a dia de sociedades distintas. Não é só no Brasil que vocês vão encontrar isso, vocês vão encontrar isso em outros tantos países. E vou um pouquinho além. Não é só no século XXI que tem isso, também não foi só no século XX que tinha isso. Na verdade, práticas oraculares são práticas recorrentes, comuns, que fazem parte do cotidiano das pessoas desde muitos anos antes de Cristo. São práticas ancestrais, atividades que fazem parte, como eu falei, das sociedades, da cultura de algumas sociedades. Então, muitas vezes a gente vê nesses discursos, né, o discurso das pessoas que dizem que eu sou pró-ciência, então sou contra oráculo, sou contra tarô. Uma coisa não exclui a outra necessariamente, né? Isso, na verdade, é mais um equívoco que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia de trabalho. Outro elemento muito comum é se é tarólogo, se é taróloga, se é oraculista, é pilantra, é canastrão. Também não. Também não. Em todas as profissões, a gente vai ter pessoas que prometem e não cumprem. Em todas as profissões, a gente vai ter pessoas que não são éticas, em absolutamente todas as profissões, né? Incluindo as profissões que se julgam as profissões mais nobres ou mais incríveis. Até lá, a gente encontra esse tipo de coisa. Então, da mesma maneira que a gente não consegue colocar todos os oraculistas num cesto só, a gente também não consegue colocar a prática oracular num único lugar que seria o lugar de descrédito, de desmerecimento ou de desvalorização. Porque, na realidade, como eu falei, isso é uma prática cultural que atravessa os séculos há muito mais tempo do que muita gente sabe. E o que acaba acontecendo é que na hora que isso é publicado, isso é divulgado, isso é exposto, muitas vezes é neste momento que acontecem as mistificações, certo? Não estou falando aqui que isso é culpa de um ou de outro, né? Que isso é responsabilidade de X ou Y. Na verdade, a gente tem aí um combo delicado, que é o combo dessa disseminação indiscriminada de serviços que a gente tem por aí e que a gente não tem como controlar isso. Então, gente que anuncia dizendo que vai fazer milagre, gente que anuncia prometendo coisa que não pode prometer, gente que fala bobagem, né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma matéria num site de notícias que supostamente é bastante respeitado, e nesse site de notícia tinha uma matéria falando: veja quais são os signos que vão perder alguma coisa muito importante no próximo mês. E a pessoa que fazia essas previsões para os signos que supostamente iam perder pessoas ou coisas importantes, em breve, essa pessoa faria essa leitura a partir do tarô. Então, veja, uma leitura de tarô feita para signos, trazendo previsões que, assim, têm um cunho supostamente apocalíptico, né? Então, esse tipo de divulgação, veja, aí a gente não tem uma pessoa só envolvida. A gente tem um profissional que se disponibiliza a fazer esse tipo de trabalho. A gente tem o veículo, o meio que está ali colocando isso para o público ver, e a gente tem um público consumindo isso. Isso porque eu estou colocando um tripé simples, né?
que é, na verdade, aquele que produz, que emite, que faz a coisa, que exerce a prática oracular, o meio que leva isso até as outras pessoas e as pessoas que consomem, né? E aí a gente entra naquela questão de Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe. Mas a gente sabe que é um combo delicado, porque é nesse combo que essa distorção vai ganhando cada vez mais força. E aí a gente pode sim cogitar um imaginário povoado de imagens distorcidas. É um imaginário que permite que as pessoas associem tarô, por exemplo, uma prática oracular, diretamente à pilantragem, diretamente à má-fé, diretamente às superstições, e sendo que isso não necessariamente procede. Pode acontecer, mas como eu falei, de várias maneiras, isso pode acontecer também com vários profissionais. Então, quando a gente vai falar de desmistificação, é importante que a gente parta desse primeiro ponto que eu estou trazendo para vocês. Uma coisa é falar de desmistificação com colegas, com praticantes, com alunos, com quem gosta do assunto. Outra coisa é a gente falar de desmistificação com quem não conhece, com quem não pratica e muitas vezes com quem não gosta. Comigo, tenho aqui um preceito, eu tenho um combinado comigo mesma, que é que com aquelas pessoas que não gostam de tarô, eu raramente me comunico, tá? Isso não quer dizer que eu não falo com elas porque eu fico de bico, ou de birra, ou porque eu tenho raiva dessas pessoas. Não, eu simplesmente procuro respeitar o fato de que essas pessoas não se identificam, porque veja, não é que eu gosto disso, todo mundo tem que gostar. Então, assim, não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a gostar de prática oracular. Eu acho que seria de bom tom respeitar, mas às vezes infelizmente pedir isso para algumas pessoas ainda é pedir demais. De todo modo, eu procuro respeitar as pessoas que não gostam. Então, com essas pessoas, eu raramente me comunico, porque a gente não vai nem se entender. A pessoa está falando de um lugar muito diferente do meu. Ainda que eu trabalhe com tarô há quase 3 décadas e me relacione com muita gente e com todos os tipos de pessoas, de situações, ainda que isso aconteça, falar com uma pessoa muito fora desse universo nem sempre surte muito efeito. Então, por isso, eu raramente me comunico mesmo com essas pessoas. Às vezes, vou ao médico, vou numa consulta, vou fazer alguma coisa do meu dia a dia, a pessoa pergunta o que eu faço, eu falo que sou taróloga. Às vezes, a pessoa não faz a menor ideia. E numa curiosidade realmente verdadeira, a pessoa pergunta: nossa, mas como funciona? Que diferente. Eu já vi essas coisas, mas eu nunca me aprofundei. Como funciona? E aí, às vezes, ali no minuto que eu tenho, eu explico rapidamente e é isso, tá? No mais, normalmente, como eu falei, não me comunico muito com as pessoas que não gostam, procuro respeitá-las e, ainda que as minhas expectativas se frustrem eventualmente, sempre acho que seria de bom tom a pessoa respeitar de volta, né? Infelizmente não é o que a gente vê, muita rede social, YouTube, mas aí eu não acho, gente, que é um trabalho de desmistificação, sabe? Aí eu acho que envolve informação da nossa parte, a gente precisa informar, a gente precisa entender que parte do nosso trabalho é informar, tanto que eu faço isso incansavelmente nas minhas redes, nos meus canais, né? E a outra parte é a pessoa ter vontade, ou as pessoas terem um mínimo de boa vontade de entender. Quando não tem isso, não há comunicação, né? Outra coisa é falar em desmistificação para as pessoas que não conhecem, como eu dei o exemplo aí, já encontrei médicos, já encontrei profissionais de outras áreas que perguntam e eu respondo e tudo bem, né? Acho que a maneira mais fácil e mais desmistificada da gente passar, transmitir o que a gente faz, é na simplicidade, é na organicidade, é na base de, olha, eu trabalho assim, assado, frito, cozido, tem gente que trabalha diferente, porque prática oracular
realmente, na realidade, prática oracular é plural. Então, você vai encontrar muitos tipos, muitas abordagens, com ferramentas diferentes, pessoas com background diferentes. Então, assim, eu não tenho como responder por todos os oraculistas. No meu caso, eu uso de tal maneira, né? E aí você pode desmistificar sendo justamente o mais direto, o mais objetivo possível, né? E para aquelas pessoas que muitas vezes conhecem, mas não sabem do que se trata, essas pessoas normalmente são as pessoas com as quais a gente pode e deve falar a respeito de tarô, a respeito da nossa prática oracular, buscando desmistificação. Porque normalmente são essas pessoas que nos procuram e perguntam coisas genuínas, do tipo assim, mas se eu jogar com você, você vai falar que alguém vai morrer? Né? Acabei de dar o exemplo, lembra? Daquele veículo de comunicação que publica, né? E a chamada venha ver quais são os 3 signos, ou quais são os X, não lembro se são 3, mas quais são os signos que vão perder coisas importantes, né? Então, muitas vezes a pessoa procura com essas questões. Puxa, se eu fizer uma consulta, você vai falar para mim que alguém vai morrer? Você vai me contar alguma coisa ruim? Eu não quero saber coisa ruim. Ou eu não quero futucar na vida alheia, sabe? Eu não quero saber dos outros, eu queria só analisar coisas minhas, eu queria só ver como funciona. Ou às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não quero saber muito, um futuro muito distante. Que são coisas, minha gente, que a gente pode desmistificar muito rapidamente. Né? Você pode muito claramente falar, olha, por exemplo, no meu trabalho, a minha abordagem, eu não vou muito por esse lado. Eu posso falar por mim, né? Eu, Kelma, posso falar por mim. Normalmente, quando a pessoa fala, nossa, mas eu não quero saber coisa ruim, eu normalmente digo, dependendo da coisa ruim, eu nem vejo. Então, relaxa, tá? E aí, a gente já dá uma soltada ali, uma relaxada no clima, até porque é real, eu não tô mentindo, não. Tem coisa que eu realmente não vejo, não é meu foco, não é a minha vibe, não é o meu caminho. Não desmerecendo quem faça, mas é sobre isso. A desmistificação é justamente você conscientizar, você esclarecer o que eu faço, o que eu não faço. O que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona, né? E em que realidade a gente vive e como lidar com ela. É dessa maneira que a gente consegue conversar com essas pessoas que realmente, às vezes, carregam informações equivocadas, que mas você vai me contar que alguém vai morrer? Ou, você vai me falar coisa ruim? Ou eu não quero saber um futuro muito distante. Eu falo, olha, assim, o meu trabalho com o tarô não vai muito longe. É um trabalho específico, mais de momento presente. Então, não. Se você quer saber coisas mais distantes, eu sugiro outras práticas oraculares que não necessariamente com o tarô, tá? Vai depender do profissional, mas tarô não é muito por esse caminho, né? Ou a pessoa muitas vezes fala, eu não quero perder meu livre-arbítrio. Porque a pessoa associa a leitura oracular a um viés determinista, né? De que vai acontecer, você não tem o que fazer em relação a isso. Outra coisa que a gente consegue explicar rapidamente. Às vezes a pessoa diz, mas eu preciso ter uma religião? E muitas vezes, de novo, fácil explicar. Não precisa. Eu preciso acreditar em alguma coisa? Depende, né? Mas a rigor a gente acredita em muitas coisas ao longo da vida e a sua leitura oracular não vai ser diferente por causa disso, né? Às vezes a pessoa também se questiona ou me questiona sobre o tempo, né? O tempo de consulta. Nossa, mas eu preciso me preparar para isso? Quanto tempo vai demorar? E normalmente, assim, não, é 1 hora de consulta. Eu, pessoalmente, não fico muito mais tempo do que isso. Acho que a absorção da gente não vai muito além disso. É muita informação, de fato, que a gente traz numa consulta. Então, gente, são muitas possibilidades que a gente pode trazer como desmistificação para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento a respeito, mas que se interessam. Aquelas que não têm conhecimento e, de certa forma, estão ali interagindo com você, também dá para desmistificar ali rapidamente. As pessoas que não gostam, como eu falei, chega até o ponto de a gente não poder se comunicar de fato, e nesses casos, acho que não tem para quê, é uma questão de respeito mútuo, né? Já a desmistificação com quem gosta, com quem pratica,
Essa, de fato, a gente precisa sentar, estudar, refletir, porque a gente sabe que ela é profunda, que ela envolve, como eu falei, um imaginário muitas vezes distorcido, que ela envolve preconceito, tabu, discriminação, desinformação. E aí, só para acabar esse vídeo, vale dizer, assim, de novo, sempre repito, é parte do nosso trabalho informar e desmistificar, porque sem isso a gente realmente não consegue atuar com mais tranquilidade, com mais clareza e até com mais segurança daquilo que a gente faz, tá certo? Gente querida, é isso. Deixo aí a sugestão para quem gosta de tarô, para quem pratica. O Núcleo de Tarô é um espaço onde eu já tenho uma masterclass gravada sobre isso, onde debato aí mais profundamente com quem pratica e, enfim, como é que a gente pode lidar com essas questões. E para quem gosta de tarô, não conhece o suficiente, mas gostaria de esclarecer, sugiro. Siga pessoas responsáveis, siga perfis conscientes, busque informações realistas e, principalmente, interaja com as pessoas com as quais você se identifica. Dessa forma, eu não tenho dúvida que você vai conseguir encontrar boas respostas e caminhos saudáveis de se relacionar com o tarô. É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.